Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais uma noite, irmãos, para falarmos da Palavra de Deus. E hoje, no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12, que tem por título Gideão, o chamado divino para a grande missão. Uma história inspiradora de Gideão, um homem comum escolhido por Deus para uma missão extraordinária. A jornada de Gideão nos ensina valiosas lições sobre fé, coragem e confiança na capacitação divina. Vamos examinar os momentos-chave do chamado de Gideão e como isso se aplica às nossas próprias vidas espirituais. Gideão, um homem chamado por Deus. Juízes 6:12. Gideão foi chamado por Deus em um momento crucial da história de Israel, quando eles estavam oprimidos pelos midianitas. Mesmo sendo um homem comum, Deus o escolheu para uma missão extraordinária. Quando o anjo do Senhor visitou Gideão, ele estava malhando trigo no fundo de um lagar para evitar ser chamado a atenção para si mesmo. Durante os tempos bíblicos, as pessoas muitas vezes debulhavam o trigo no topo da colina para que o joio do trigo poderia ser levado pelo vento, deixando para trás apenas a parte útil do trigo. O trabalho duro de Gideão no lagar. Juízes 6:11. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele o encontrou trabalhando duro no lagar, demonstrando sua humildade e disposição para servir, mesmo em meio às dificuldades. Gideão malhava o trigo num lagar, geralmente localizado numa cova, para que a palha voadora não espalhasse a sua localização aos midianitas, que haviam assumido o controle da terra. Trabalhando lá, ele poderia esconder seus produtos daqueles que podem tentar roubá-lo. Gideão continuou fazendo o que podia para sobreviver à opressão. No entanto, Gideão estava realizando uma tarefa comum com medo. O anjo do Senhor lhe assegura que Deus estava com ele, mesmo antes que Gideão pudesse verbalizar seus medos. Esta garantia seria a primeira de muitas confirmações para Gideão que ele seria vitorioso contra o inimigo. O estímulo do Senhor a Gideão diante do desafio. Juízes 6:14. Como Israel havia enfrentado muitas provações na terra proibida, Gideão estava cético quanto à possibilidade de Deus estar com os israelitas. Primeiro, Gideão expressa essas preocupações, questionando as palavras do anjo. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso aconteceu conosco? A expectativa de Gideão de que ele os ajudasse não leva em conta a necessidade de Israel. A desobediência é o catalisador para que o que parece ser um Deus ausente. Segundo Gideão, relembra uma época em que seus ancestrais falaram de um Deus que os libertou e redimiu dos problemas do passado, questionando se ele faria isso por eles agora. Mais uma vez, Gideão deixa de refletir sobre como seus problemas se devem à desobediência, não a um Deus que não poderia libertá-los. Às vezes esquecemos que papel desempenhamos em uma situação particular. O foco de Gideão estava na suposta ausência de Deus, em vez de em como a responsabilidade de Israel pelos seus problemas. Mesmo com o coração cheio de dúvidas e medo, o Senhor encorajou Gideão, assegurando-lhe que ele estava com ele e o capacitará para a tarefa que tinha pela frente. A dúvida de Gideão e a confirmação divina. Juízes 6:15. Deus responde a Gideão para lembrá-lo das suas próprias habilidades para fazer o que era necessário para salvar os israelitas. Vá com a força que você tem e resgate Israel dos midianitas. Perguntas de Gideão se ele está qualificado para fazer o que Deus lhe pediu, porque ele é o menor de sua tribo. Gideão pensou que, por ser o menor em estatura ou status, não seria capaz de derrotar o exército dos midianitas. Deus nos qualifica para fazer sua obra.
Sempre que Deus nos chama para a sua obra, Ele sabe que somos capazes, porque Deus pode ver o fim deste início, desde o início. Ele sabe o que podemos ter sucesso em tudo o que Ele nos pede para fazer, se fazemos isso em sua força. Gideão expressou sua dúvida e insegurança diante do chamado divino, questionando se realmente estava qualificado para a missão. No entanto, Deus lhe deu uma confirmação poderosa de sua presença e capacitação. A promessa de Deus de capacitar Gideão, Juízes 6,16. Deus prometeu a Gideão que estaria com ele e o capacitará para derrotar os inimigos de Israel, mostrando que ele é fiel em cumprir suas promessas e fortalecer aqueles que confiam nele. Deus garante a Gideão não apenas lhe dar um sinal, mas esperará que ele retorne com uma oferta sacrificial. Esta troca entre Deus e Gideão é a afirmação que Gideão precisava para superar seus medos e entrar em obediência, e um sinal de que Gideão estava disposto a seguir em frente em obediência apesar dos seus medos. Isso demonstra como Deus é atencioso, amoroso e preocupado com as coisas que nos preocupam. Ele está disposto a esperar por Gideão para que ele pudesse ser tranquilizado através deste ato de adoração. Deus muitas vezes nos encontra com o mesmo tipo de paciência amorosa. Ele sabe que somos propensos à preocupação e ao medo. Irmãos, a história de Gideão nos lembra que Deus muitas vezes escolhe pessoas comuns para cumprir seus propósitos extraordinários. Assim como Ele capacitou Gideão, Ele também nos capacita hoje para as tarefas que Ele nos chama a realizar. Que possamos aprender com a fé, coragem e confiança de Gideão, confiando na promessa de Deus de que Ele estará conosco em todas as nossas jornadas. Que possamos responder ao chamado divino com humildade, disposição e confiança, sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, querido e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por mais este dia, Senhor querido. Obrigado, Pai, por mais este dia de vida, Pai amado. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelos livramentos, Senhor. Obrigado, Pai querido, pelo dia de trabalho, pelo alimento à nossa mesa, Pai amado e querido. Senhor, perdoa, Pai, os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos livra de todo o mal, Pai querido, e nos faz como Gideão, Pai amado e querido, para que possamos ser capacitados por Ti, Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Amém.